Olá, uma boa noite para você. Policiais militares são presos em operação que investiga a morte de Vinícius Gritzbach e o envolvimento de agentes com crime organizado. O Edição Brasil de hoje é especial. A TV Central N completa 4 anos e as nossas equipes estão mobilizadas para trazer notícia para você. Veja outros destaques de hoje. Medida provisória proíbe cobranças adicionais em pagamentos via Pix. Ex-presidente Jair Bolsonaro tem pedido de devolução do passaporte negado pelo Supremo. Polícia Federal e Receita realizam mandados de busca e apreensão no Amazonas e no Rio de Janeiro. E ainda, começa nesta sexta o prazo para inscrição no SISU. Os detalhes destas e de outras notícias aqui e agora no Edição Brasil desta quinta-feira, 16 de janeiro de 2025. O governo federal publicou uma medida provisória que proíbe cobranças adicionais sobre pagamentos e transações via Pix. Sobre este assunto, eu converso com o repórter João Lucas Duarte. Boa noite a você, João. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nessa Edição Brasil Especial. É isso mesmo, o governo federal publicou hoje, quinta-feira, no Diário Oficial da União, uma nova medida provisória que proíbe a cobrança de tributos e valores adicionais em pagamentos feitos por meio do Pix. Com isso, qualquer exigência de preço mais alto ou um encargo adicional para quem optar por essa forma de pagamento vai ser considerada uma prática abusiva. A medida também determina que estabelecimentos físicos e virtuais informem de forma clara aos consumidores que o Pix deve ter o mesmo tratamento que o pagamento em dinheiro. Além disso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai disponibilizar um canal digital para orientações e denúncias de irregularidades relacionadas a essa prática. O texto reforça ainda que o pagamento por Pix à vista equivale ao pagamento em espécie, com o dinheiro na mão, sem a incidência de impostos, taxas ou contribuições adicionais. Ou seja, a gratuidade do Pix para as pessoas físicas que já existia continua. E tem mais, em meio à disseminação de notícias falsas, as fake news sobre o monitoramento de transações via Pix, a Receita Federal decidiu revogar um ato normativo que gerava dúvidas sobre a fiscalização. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a medida provisória também tem o objetivo de combater essas informações falsas e garantir os princípios constitucionais do sigilo bancário e da isenção de taxa para uso do Pix. Portanto, se por um acaso você perceber que algum estabelecimento está cobrando esses valores diferentes, valores adicionais para pagamentos através do Pix, você pode denunciar. A medida provisória já está em vigor a partir de hoje. Eu volto com você, Rafa. João, muito obrigado pelas suas informações. Boa noite a você. O ex-presidente Jair Bolsonaro não deve comparecer à posse de Donald Trump, que assume a presidência dos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido de devolução do passaporte de Bolsonaro. Segundo Moraes, não foi apresentado nenhum documento ou convite oficial emitido pelo presidente eleito, Donald Trump, direcionado a Bolsonaro. O ministro também destacou que a liberação do passaporte poderia resultar no risco de fuga do ex-presidente, que poderia solicitar asilo em outro país para evitar ser preso e responsabilizado pela tentativa de golpe de Estado após perder as eleições para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 15 policiais foram presos suspeitos de envolvimento com crime organizado. 14 deles faziam parte de uma escolta ilegal de um delator do PCC, o primeiro comando da capital. Vinícius Gritzbach foi morto em novembro do ano passado. O outro preso é suspeito de ser o atirador. A morte de Gritzbach é investigada pelas autoridades. Além das 15 prisões, também foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão contra PMs suspeitos de envolvimento com a organização criminosa. A Polícia Federal e a Receita Federal cumpriram 15 mandados de busca e apreensão em Manaus e Manacapuru, no Amazonas, e na capital do Rio de Janeiro.
Batizada de Operação Crédito, a operação investiga um grupo suspeito de fraudar financiamentos de veículos de luxo, sonegação fiscal, falsificação ideológica e lavagem de capitais. Segundo as investigações, cerca de 15 milhões foram movimentados. O grupo criminoso utilizava documentos falsos para registrar veículos de luxo em nome de empresas fantasmas, com a intenção de obter financiamentos fraudulentos. Os criminosos utilizavam empresas de fachada para conseguir descontos na compra dos veículos após a negociação. Os veículos eram transferidos para o nome de pessoas físicas que conseguiam obter o financiamento através da fraude. Os envolvidos podem responder por crimes de obtenção de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. As cidades do Rio de Janeiro e de Niterói vão se candidatar de forma conjunta para receber os Jogos Pan-Americanos de 2031. Um dossiê assinado pelos prefeitos Eduardo Paes e Rodrigo Neves foi entregue ao presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Marco Laporta. A comissão eleitoral do COB vai se reunir no dia 29 para definir qual cidade vai representar o Brasil em busca da sede. É nessa data que a candidatura das duas cidades vai ser defendida. E veja depois do intervalo o noticiário internacional. E ainda, alimentos e bebidas pesaram na inflação do mês de dezembro. Os detalhes depois do intervalo, voltamos já já. Porque tudo isso aqui que a gente faz é para você. Estamos de volta com o noticiário internacional. O Papa Francisco caiu e machucou o braço direito. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pelo Vaticano. Segundo o texto, o pontífice caiu na sua residência, a Casa Santa Marta, e acabou sofrendo uma luxação no antebraço direito. O braço foi imobilizado por precaução, mas não houve fratura. Mais de 70 pessoas morreram em bombardeios na faixa de Gaza desde que um acordo para cessar fogo entre Israel e Hamas foi anunciado. A reportagem é de Pedro Leonardo Dutra. Israel intensificou os ataques aéreos contra Gaza hora após o anúncio do acordo por Catar e Estados Unidos ocorrido na última quarta-feira. É o que afirma moradores e autoridades do enclave palestino à agência de notícias Reuters. Os dois países anunciaram na tarde de quinta-feira um acordo que prevê a liberação de dezenas de reféns e a retirada gradual das tropas israelenses de Gaza. Estados Unidos e Catar, juntamente com o Egito, mediaram por meses as negociações. Os ataques são um contraste com o clima de euforia desde a quarta-feira na faixa de Gaza. Os bombardeios israelenses continuam ocorrendo porque, apesar do acordo, o cessar-fogo só entrará em vigor apenas no domingo, dia 19. Um total de 77 pessoas morreram nos ataques aéreos desde o anúncio do cessar-fogo e 888 ficaram feridos, é o que informa a Defesa Civil de Gaza. Desse número de mortos, 19 são crianças e 24 são mulheres. O porta-voz do exército israelense afirmou que está investigando os números informados pela Defesa Civil de Gaza. Segundo o balanço do Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo grupo terrorista Hamas, divulgado na manhã de quinta-feira, 81 mortes foram registradas no território nas últimas 24 horas em ataques promovidos pelos israelenses, com 188 feridos. Com isso, o número oficial de mortos palestinos na guerra chega a 46.788. De acordo com o órgão de saúde, há várias vítimas sob os escombros e nas ruas que as equipes de ambulância e da Defesa Civil ainda não conseguiram socorrer. Os alimentos e as bebidas foram os produtos que mais pesaram na inflação de dezembro. Os dados são do IPEA,
o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Apesar das quedas nos preços de cereais, tubérculos e leites e derivados, os fortes aumentos das proteínas animais como carnes, aves e ovos, além do óleo de soja e do café, pressionaram o orçamento das famílias mais pobres em dezembro. Nas classes de renda muito baixa, o avanço da inflação foi de 0,26% para 0,48%. Além do grupo de alimentos e bebidas, o grupo de transportes também pressionou a inflação entre os mais pobres. Os reajustes afetaram fortemente as famílias de menor renda, especialmente por causa da alta dos combustíveis e das tarifas de trem e de ônibus interestadual. No acumulado de 2024, a faixa de renda baixa registrou a maior alta inflacionária, de 5%, enquanto a de renda alta foi de 4,4%. Os dados fazem parte do indicador IPEA de inflação por faixa de renda. De modo geral, alimentos e bebidas têm sido os maiores responsáveis pela inflação nos últimos 12 meses, com aumentos expressivos em itens como arroz, carnes, aves e ovos, óleo de soja, leite e café, que compõem a base do consumo das famílias de menor poder aquisitivo. O dólar comercial fechou o pregão desta quinta-feira em alta, valendo R$ 6,05. A alta foi de 0,48%. Apesar disso, a moeda chegou a ser vendida a R$ 5,99, e esse patamar abaixo dos R$ 6 não era atingido há mais de um mês. O Ibovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo, fechou o dia em queda de 1,41%, com 120.926 pontos. O euro comercial fechou em R$ 6,24, alta de 0,77% em relação a ontem. Começa nesta sexta-feira o prazo para que os estudantes se inscrevam no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. A reportagem é de Luan Nicola. A classificação de cada candidato será feita de acordo com a disponibilidade de vagas e a nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Por meio da seleção, os estudantes concorrem a uma vaga nas universidades públicas. Segundo o Ministério da Educação, são ofertadas mais de 260 mil vagas nas instituições que participam do programa. As inscrições para o SISU são feitas exclusivamente pela internet, no endereço acessounico.mec.gov.br/SISU. O prazo para participar da seleção começa nesta sexta-feira, dia 17, e vai até a próxima terça-feira, dia 21. O resultado da primeira chamada estará disponível no dia 26 e a matrícula deve ser realizada entre os dias 27 e 31 de janeiro. Quem não for convocado na primeira chamada deve manifestar se tem interesse em participar da lista de espera dos dias 26 a 31. E o Edição Brasil Especial fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma boa noite para você.